Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, será que existe outro evangelho? Ou de onde será que surgiu essa expressão outro evangelho? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre este assunto que eu acredito que seja muito importante para a gente entender, principalmente acerca do que pode ser essencial nas Escrituras para nós, para a vida cristã e para a salvação das nossas almas. O apóstolo Paulo trata deste assunto. Ele tratou deste assunto com os irmãos da região da Galácia, na carta, na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 1, eu quero ler aqui com vocês a partir do versículo 6, que diz assim: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Para a gente poder entender por que Paulo está falando aqui, nesta epístola, sobre um outro evangelho, a gente precisa entender o contexto que envolve essa escrita. O apóstolo Paulo havia passado pela região da Galácia em sua primeira viagem missionária. Durante a sua segunda viagem também passou por aqui, mas depois de fundar essa igreja em sua primeira viagem, passar por lá também, e está agora dando continuidade às suas ações missionárias, continuando a viajar e a fundar igrejas, Paulo havia recebido a informação de que os irmãos dessa igreja estavam recebendo um ensino, estavam recebendo informações acerca do evangelho, só que informações de um evangelho completamente diferente do que ele havia ensinado para essa igreja. E olha que interessante, Paulo pede até mesmo para essa igreja considerar esse evangelho, tratar esse evangelho como maldito. Mas no que se concentrava, afinal de contas, o conteúdo desse evangelho diferente que agora estava sendo ensinado? E por que ele estava sendo ensinado? O apóstolo Paulo, quando funda essa igreja, ele estava diante de um público nesse local, na região da Galácia, que era composto tanto por judeus como também por gentios. Então, tanto judeus como gentios haviam se convertido a Cristo. E é sabido de todos nós que os judeus já tinham uma base de conhecimento, principalmente no que dizia a respeito à salvação dos homens. Paulo então ensina o evangelho nesta região, prega o evangelho para esses irmãos e dá continuidade à sua obra missionária. Mas os irmãos judeus que haviam se convertido a Cristo depois da saída de Paulo, agora estavam ensinando um evangelho que era diferente do evangelho que havia sido deixado por Paulo nesta região. E por que era diferente? Paulo havia ensinado para essa igreja e ensinava em todo o mundo, e era até mesmo uma questão que era tratada com muito cuidado em muitos lugares por onde Paulo passava, de que o evangelho que ele estava anunciando de Cristo, ele falava acerca da salvação em Cristo, e que essa salvação ela era pela fé. Ela não se dava pelas obras da lei. E este outro evangelho que estava agora sendo apresentada nessa igreja era justamente um evangelho que estava acrescentando obras da lei para a salvação dos homens. A exemplo de que haviam homens gentios que estavam agora se convertendo a Cristo, e esses judeus que estavam nessa igreja ensinavam que, além de crer em Cristo, eles também deveriam se circuncidar, realizarem algumas obras que eram obras de acordo com a própria lei para que eles pudessem ser salvos. Esta era a questão central, esta era uma doutrina, na verdade, deste evangelho diferente que estava sendo agregada ao evangelho que Paulo havia deixado. Interessante que Paulo, no capítulo 3 dessa mesma epístola, no versículo 11, ele, além de rebater, já iniciando essa epístola, já contestando esse ensino diferente, dizendo que esse ensino deveria ser tratado como maldito,
Ele diz no versículo 11, a partir do versículo 11 do capítulo 13 dessa epístola, o seguinte: é evidente de que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Por quê? Porque o justo, ele viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Versículo 11, eu quero repetir: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo, Paulo ensina, ele viverá pela fé. Nós viveremos eternamente pela fé em Cristo. É pela fé que nós somos justificados, não pelas obras. Acrescentar a circuncisão ou qualquer outro elemento da lei como crucial, essencial para a salvação, era agregar doutrinas diferentes da doutrina apresentada pelo Evangelho. Por isso, Paulo chama aqui estes ensinos de outro Evangelho. Então, outro Evangelho pode ser considerado como qualquer doutrina que seja acrescentada ao Evangelho que nós já conhecemos, e essas doutrinas elas podem ter o poder ou até mesmo fazer com que nós fiquemos desajustados na fé e fazer com que esqueçamos que o que há de verdade acerca de doutrinas essenciais para a vida está no verdadeiro Evangelho deixado para nós nas Escrituras Sagradas. Então, o apóstolo Paulo, ao contestar esse ensino que estava sendo realizado nas igrejas da região da Galácia, ele pede para esses irmãos considerar esse evangelho como um evangelho maldito. Ou até mesmo, olha só, ele diz que se um anjo do céu ensinar um evangelho diferente do evangelho que ele já havia ensinado, esse evangelho era para ser tratado também como um evangelho maldito. Já havia sido deixado naquela igreja o verdadeiro evangelho, que eram as informações essenciais que aquelas pessoas precisavam ter para a salvação em Cristo. E nós hoje, nós temos em mãos, através das Escrituras Sagradas, o verdadeiro Evangelho, que são as informações essenciais, fundamentais para a nossa vida, para que nós possamos ser salvos em Cristo. Nós não precisamos agregar nada mais, nenhuma doutrina a mais, além da que nós já encontramos nas Escrituras Sagradas. E isto, na verdade, é um ensino importante e serve para todos nós como um grande alerta. Qualquer elemento, qualquer doutrina que nós venhamos agregar para a vida e considerá-la como essencial, como fundamental para a salvação da nossa alma, nós precisamos tomar muito cuidado. O que nós precisamos saber acerca da salvação eterna, acerca de uma vida com Deus, acerca de uma vida justa e de que forma nós somos justificados, verdadeiramente justificados, nós encontramos no Evangelho de Cristo que está nas Escrituras Sagradas. Qualquer ensino que possa ser diferente do que estiver nas Escrituras, esse ensino deve ser tratado como maldito. E nós sabemos que hoje existem muitas tradições teológicas, muitas vertentes nestas tradições teológicas que têm procurado, de alguma forma, acrescentar doutrinas e transformá-las como essenciais para a vida cristã e até mesmo para a salvação. Precisamos tomar muito cuidado. E esse cuidado, ele começa a fazer parte da nossa vida a partir do momento que nós venhamos a ler e estudar as Escrituras e ter conhecimento através delas de onde está o verdadeiro Evangelho, que é o que há de essencial para nós, para sermos justificados diante de Deus. Entendendo também com isso que somos justificados não por aquilo que fazemos, mas sim pela fé que há em Cristo. Assim como Paulo ensinou para essa igreja. E há muitos outros assuntos nas Escrituras que fazem parte de um todo como Evangelho, que é fundamental para nós. Que o que há aqui é o que é suficiente para nós sabermos que Deus está nos encaminhando em Cristo para uma vida eterna. Não precisamos agregar nada mais além do que Ele já nos deixou nas Escrituras e tomá-los como vida. Precisamos tomar o que é nas Escrituras como vida e viver. Não precisamos acrescentar mais nada que vier de fora, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e se esse conteúdo foi útil para você, compartilha.
que algumas pessoas possam, de alguma maneira, ter acesso a algumas informações que eu acredito que possam ser úteis para a vida cristã e até mesmo para essa vida cristã estar firme na fé em Cristo, para que até aquele dia ele possa olhar diante do seu Senhor e dizer: valeu a pena, perseverei diante de tudo que eu conheci através do meu grande Deus, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.